Poucas marcas no automobilismo carregam um histórico tão pesado quanto a Audi. Ela mudou o Rally com a 4, dominou o Le Mans, venceu com tecnologias diferentes e construiu alguns dos carros de competição mais marcantes das últimas décadas. Agora, pela primeira vez, toda essa experiência está sendo colocada à prova na Fórmula 1, dentro de um projeto que já tem uma data para chegar ao topo. E no centro de tudo isso está Gabriel Bortoleto, um piloto que ainda está começando sua trajetória na categoria, mas que pode acabar sendo uma peça muito mais importante para a Audi do que parece hoje. Eu sou o João, este é mais um vídeo aqui no Legião e vamos falar disso agora. A marca poderia ter escolhido o caminho muito mais simples, fornecendo motores para uma equipe já estabelecida e reduzindo parte do risco, mas acabou fazendo justamente o contrário. Primeiro anunciou que produziria sua própria unidade de potência para o regulamento de 26 e pouco depois decidiu comprar 100% da Sauber, assumindo também o desenvolvimento do chassis e transformando aquela estrutura em uma equipe de fábrica completa. Isso significa que Hinwil, na Suíça, continua sendo responsável pelo carro, enquanto Nürburgring, na Alemanha, concentra o desenvolvimento do motor. A Audi ainda abriu uma nova base lá em Bicester, na Inglaterra, para facilitar toda a contratação de profissionais em um país onde boa parte da indústria da Fórmula 1 já está instalada. Mattia Binotto foi colocado no comando do projeto e a empresa trouxe investimento externo para acelerar uma operação que hoje envolve centenas de engenheiros e funcionários trabalhando longe das câmeras. Só que a própria Audi nunca vendeu nenhuma ideia de que tudo isso produziria um resultado imediato. O plano, divulgado pela direção da empresa, separa 26 e 27 como anos de construção, coloca 28 como um momento em que a equipe pretende se tornar concorrente e finalmente em 2030, onde eles pretendem de fato brigar por alguma coisa mais séria, como títulos e vitórias. Já pelo lado dos pilotos, o caminho parece estar encaminhado para o futuro também. Gabriel Bortoleto chegou à Fórmula 1 com um currículo que já chamava a atenção antes mesmo dele vestir as cores da Audi. Depois de passar pela Fórmula 4 e pela Fórmula Regional, foi campeão de F3 logo em sua temporada de estreia em 2023. E no ano seguinte repetiu o feito lá na Fórmula 2. Só que quando subiu para a categoria principal, o parâmetro mudou completamente, porque do outro lado da garagem estava Nico Hülkenberg, um piloto com mais de uma década de experiência e centenas de grandes prêmios nas costas. Embora Bortoleto tenha ficado muito atrás na pontuação de 25, mesmo assim conseguiu mostrar serviço, empatando com Hülkenberg nas classificações de grande prêmio e chegando a uma sequência de 8 classificações consecutivas à frente do alemão, algo que já mostrava uma adaptação muito rápida dele. Já em 26, neste ano, o confronto tem sido ainda mais equilibrado. Nas 11 etapas disputadas antes do GP de Zandvoort, Bortoleto ficou à frente em 5 ocasiões, enquanto Hülkenberg ficou em 6. Enquanto nas corridas também houve uma troca constante de posições com finais de semana melhores de um e outros melhores finais de semana do outro lado. O detalhe é que Bortoleto começou a transformar esse equilíbrio em resultado. Ele pontuou na Austrália, Grã-Bretanha e Bélgica, enquanto Hülkenberg conseguiu seus primeiros pontos apenas no GP da Hungria. Nesse mesmo recorte, Gabriel somava 10 pontos contra 2 do companheiro de equipe. Assim como os pontos por si só não dizem tudo sobre 2025, eles também não podem ser usados agora para falar de uma dominância absoluta sobre Nico Hülkenberg. O que chama a atenção é que tão cedo na carreira, Bortoleto já consegue competir de igual para igual com um piloto que, lembremos, é extremamente experiente, que colocou o Kevin Magnussen no bolso na Haas e também conseguiu fazer frente a Daniel Ricciardo na Renault, quando o australiano havia acabado de sair da Red Bull. Ou seja, Hülkenberg é um ótimo parâmetro para medir o brasileiro. Além disso, a própria Audi tem elogiado justamente aquilo que não aparece na tabela, como seu trabalho no simulador, a análise de dados e a qualidade do feedback, características que ganham ainda mais importância quando o carro e a própria equipe ainda estão sendo construídos. E meu amigo, as pessoas que estão lá internamente elogiando o piloto vale mais do que qualquer opinião de fã ou opinião de qualquer especialista de fora. Isso porque quem está lá na fábrica ou dentro da equipe sabe muito mais do que acontece, das mazelas ali do campeonato, do carro, da equipe, do que as pessoas de fora. Tem muito mais acesso aos dados, às telemetrias e sabem exatamente onde o piloto é forte, onde o piloto é fraco.
e Binotto tem elogiado constantemente o brasileiro. E quando a gente olha para o pedigree da Audi, as coisas ficam ainda mais interessantes. A história da marca no automobilismo é cheia de projetos que começaram justamente em momentos de extrema mudança técnica. E talvez o exemplo mais famoso seja o 4, que no começo dos anos 80 ajudou a transformar o Mundial de Rally ao levar a tração integral para um nível que os rivais ainda nem conseguiam acompanhar. Daí então vieram os títulos de construtores de 82 e 84, o título de pilotos também em 83 e 84, e uma geração inteira de carros que acabou virando um símbolo daquela época, um carro emblemático. Depois a Audi ainda repetiu esse tipo de abordagem em outras categorias completamente diferentes. Venceu no DTM, teve sucesso com carros de turismo e em Le Mans construiu uma das campanhas mais dominantes da história da prova. O primeiro carro dessa dominância foi o R8. Depois a empresa apostou em motores diesel. Sim, é um tanto quanto estranho pensar em um carro de corrida diesel, né? Mas sim, esse carro era o R10 e mais tarde, em tecnologia híbrida, eles dominaram com o R18 e-tron 4. Então assim, em Le Mans, entre 2000 e 2014, a marca subjugou totalmente a concorrência e venceu inacreditáveis 13 vezes, passando por regulamentos e soluções técnicas completamente diferentes e conseguindo se manter no topo por quase uma década. Na verdade, foi por mais de uma década, né? 13 anos ali enfileirando títulos de tudo quanto é maneira. E é claro, não quero dizer que isso significa automaticamente que a Audi vai simplesmente chegar na Fórmula 1 e repetir o que ela fez em Le Mans. Que se existe uma categoria capaz de transformar uma montadora bilionária em figurante, essa é justamente a Fórmula 1. A concorrente direta que o diga, não é mesmo? A BMW, que acabou jogando dinheiro pelo ralo nos tempos em que fez parceria com a Williams e depois comprou a Sauber, né? Eu vou deixar aqui o vídeo no card aqui em cima para vocês assistirem, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Beleza? E falando em orçamento, eu ainda estou um pouquinho longe dos bilhões da Audi. Então se você está curtindo esse tipo de vídeo, já deixa o like e comenta se você acha que o Bortoleto chega ao pódio antes de 2030 ou eu estou viajando na maionese. Meu amigo, para Bortoleto vencer uma corrida, basta que em algum momento desses próximos anos a equipe produza um carro capaz de aproveitar uma oportunidade. Algo que pode acontecer muito antes de uma disputa de campeonato. Veja como, por exemplo, o Hülkenberg, que conseguiu colocar a antiga Sauber no pódio em 2025 mesmo pilotando um carro que estava muito longe de ser uma das 3 do grid. E se a Audi chegar em 2028 ao estágio de disputar pódios com alguma frequência ou posições próximas ao pódio, a janela para Bortoleto conquistar ainda mais do que só pódios, ou seja, vitórias, começa a ficar relativamente grande, viu? A Audi ainda está longe das equipes que brigam por vitórias. Teve problemas de motor, confiabilidade e desempenho ao longo do ano, e não existe garantia nenhuma de que esse projeto vai funcionar. A Toyota, por exemplo, passou 8 temporadas na categoria sem vencer uma única corrida. Mas se tem uma coisa que tudo isso nos mostra, e a minha intenção de falar tudo isso para vocês é justamente que a Audi, meus amigos, ela tem todos os indícios de que ela não vai jogar esse dinheiro fora. Pode ser que aconteça dele simplesmente chegar em 2027 e decidir sair da Fórmula 1? Sim, pode acontecer. Ou de simplesmente dar tudo errado. Mas tudo leva a crer que eles realmente vão ficar muito competitivos. E os resultados que eles já vêm tendo na temporada passada, e principalmente nessa, já vem sugerindo isso. Afinal, eles criaram pela primeira vez, estão tocando uma equipe com chassis e unidade de potência, e num regulamento totalmente novo e complexo, eles já estão fazendo um excelente trabalho. Somada a toda essa capacidade da Audi, a concorrência me parece que não vai chegar muito longe. A Alpine, pelo menos hoje, não me passa uma sensação de que vai muito além do lugar onde já está. A Racing Bulls cumpre um papel até que importante dentro da estrutura da Red Bull, assim como a Haas vive dentro da bolha da Ferrari. Aliás, esse modelo de equipe B já deu, né? Já tá na hora delas serem vendidas. É importante lá no outro momento da Fórmula 1, principalmente quando a então Toro Rosso surgiu a partir da compra da Minardi, que ajudou a manter aquela estrutura, aquelas pessoas empregadas, numa época que a Fórmula 1 precisava desesperadamente por equipes. Só que hoje já tá chato, já não precisa dessas equipes. Ter times subordinados às grandes, sem uma ambição própria, clara e sem identidade forte, para mim não fede nem cheira. Deve realmente abrir espaço a grandes montadoras, a grandes projetos. Mas enfim, fechando esse parênteses, ainda temos a Williams, que talvez seja uma das exceções. É uma equipe histórica, vem tentando se reorganizar e pode voltar a brigar mais acima, embora hoje ainda pareça alguns passos atrás da Audi em estrutura e em capacidade de investimento também. Também já ia me esquecendo da Cadillac, né? Eles merecem atenção sim, mas estão começando praticamente do zero e ainda tem uma curva de aprendizado enorme pela frente. Para mim, a grande rival, que eu tinha esquecido até de mencionar, nessa tentativa de entrar para o grupo das equipes realmente grandes,
é a própria Aston Martin, porque ali também existe muito dinheiro, fábrica, investimento pesado e uma ambição declarada de vencer. Meu amigo, a Audi não precisa ultrapassar a Mercedes, a Ferrari, a McLaren e Red Bull de uma vez só. Eles só precisam primeiro vencer essa guerra entre as equipes que estão ao redor, que estão no meio do grid, e entrar no grupo mais de cima. Se conseguir fazer isso até 2028 ou 2029, Bortoleto provavelmente terá grandes oportunidades de capitalizar um pódio e em alguma corrida caótica, estratégica ou simplesmente muito boa, até de vitória. Pode escrever: Gabriel Bortoleto vai subir ao pódio até 2030 e talvez acabe vencendo uma corrida até lá. Tudo está indicando para isso. É mais improvável olhar para tudo que a Audi está construindo e para o que ela já fez em outros lugares e assumir que daqui a 4 anos ela continuará exatamente no mesmo lugar. É exatamente o oposto. Tudo leva a crer que ela vai sim conseguir pódios, conseguir ali eventualmente vitórias até o final da década.